Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu quero falar do Flamengo. Esse final de semana a gente teve o jogo envolvendo Flamengo e São Paulo pela Copa do Brasil no Morumbi e mais um campeonato que o Flamengo perdeu. Já é o sétimo esse ano. Se não tô errando as contas aí, né? Pode ter até algum que eu esqueci. Mas a gente vê como que o Flamengo fez uma temporada ruim esse ano, uma temporada pífia, partindo do pressuposto que a gente está tratando do clube que tem maior receita do país, né? Tanto de patrocínio como de direito de imagem de televisão. O Flamengo tem uma receita monstruosa, gigantesca, que não conseguiu ganhar título nenhum. Então foi uma crise assim realmente absurda, né? O tanto que o time perdeu. E o ano ainda pode piorar, porque o clube pode não se classificar nem para Libertadores. Mas afinal de contas, o que está acontecendo com o Flamengo? Para a gente entender essa situação, é preciso que a gente volte um pouco no tempo, é preciso que a gente retorne para entender um pouco melhor essa situação. O Flamengo viveu sua era de ouro ali no Campeonato Brasileiro na década de 80, né? Principalmente 83, 87. O time ali que tinha o Zico, tinha o Adílio, tinha o Raul Plasma, goleiro, grandes nomes ali, era realmente um time incrível. Teve o canto do Cisne ali mais ou menos em 92, dos remanescentes desse time da década de 80, e conseguiu ganhar um campeonato brasileiro em 92. Ali já estava ali um pouco desacreditado ali, mas mesmo assim conseguiu se impor, né, contando com o apoio da torcida, e conseguiu conquistar o título, né? Desde então, de 92, ficou um longo período aí sem conquistar títulos. Voltou a conquistar títulos apenas em 2009. Então é importante que a gente pense nesse período aí que o Flamengo ficou nesse ato de títulos aí do Campeonato Brasileiro. O clube era muito mal gerido, né? Várias oportunidades, ele quase caiu para a segunda divisão e tinha sempre esse problema, né, de má gestão. A tônica ali sempre era o seguinte, né? O time estava em crise, no meio da temporada trazia alguns medalhões, trazia alguns jogadores famosos, alguns jogadores assim que causariam ali impacto com a torcida. Esses jogadores chegavam, às vezes conseguiam ganhar ali algum título carioca, ganhavam um campeonato carioca, às vezes ganhavam uma Copa do Brasil, nenhum título de expressão grande, mas passava o tempo, não se sabia como pagar aqueles jogadores, não tinha um planejamento financeiro para trazer aquele atleta, era mais uma ação ali com a torcida e a médio e longo prazo aquilo destruía as finanças do clube, né? Eram vários processos, vários contratos que não eram cumpridos e aqueles contratos que tinham um valor às vezes dobravam, triplicavam os valores por causa de ações na justiça. Então essa foi uma tônica do Flamengo durante esses anos aí de ato. Em 2009 aconteceu o fato que o Adriano não estava feliz jogando na Inter de Milão, queria voltar para o Brasil e começou ali a treinar no Flamengo, até que deu certo ele voltar para o Brasil. Foi um ano assim que não tinha esse tanto de jogadores que voltavam, não era comum como é hoje em dia eles voltarem para o Brasil e finalizarem a carreira aqui. Acho que talvez ali depois do Adriano ali esse movimento começou a ser mais intenso, né? Então foi uma grande atração. O Adriano era um grande jogador e quando ele chegou no campeonato aqui brasileiro fez a diferença e o Flamengo conseguiu conquistar o título de 2009. Não foi pelo planejamento do clube, né? Foi mais, acho que pela presença do Adriano. Teve o Petkovic também, que jogou muito também, né? Já era veterano. Se não me engano, ele estava com 43 anos na época e mesmo assim fez toda a diferença. O contexto era o seguinte, né? O São Paulo tinha sido tricampeão brasileiro, 2006, 2007, 2008. O campeonato de 2009 já estava com o São Paulo enfraquecido porque o Muricy Ramalho, que era o técnico, ele tinha saído e eles estavam tentando fazer um projeto no Palmeiras, né? O Muricy foi para o Palmeiras estava ali se acertando, liderou durante grande parte do campeonato. Tinha um Atlético Mineiro também que estava tentando montar um time, tentando ressurgir ali, mas num jogo chave ali no segundo turno, né? Flamengo e Palmeiras, né? Palmeiras e Flamengo jogando em São Paulo. O Flamengo conseguiu a virada, né? O Petkovic fez um golaço ali. E a partir dali o Flamengo pegou fôlego, né? Tinha o Adriano que estava todo jogo decidindo também, conseguiu chegar ao título. Mas aquilo não mudou a realidade do clube, né? Então
o clube continuou ali, no outro ano não conseguiu ganhar títulos, né? Não conseguia ter expressão. E até aquele momento tinha uma diretora, né? A Patrícia Morim, que era uma diretora que teve muito crédito por causa do título, né? Depois de 17 anos sem ganhar título, conseguiu ali ter algum respaldo, né? Ela teve uma diretoria de certa maneira controversa, não conseguiu fazer bons trabalhos depois de 2009, até que chegou a gestão do Eduardo Bandeira. Então essa gestão eu acredito que é a gestão chave ali do Flamengo. O Bandeira ficou na presidência do Flamengo de 2013 até 2018 e não montou grandes times ali do Flamengo, eram times assim ruins mesmo, times fracos assim tecnicamente, sem grandes estrelas, o que causava muito atrito com a torcida, que cobrava muito, né? É uma grande massa, né? A torcida do Flamengo, a maior torcida do país. E ele não conseguia ganhar grandes títulos, só que ele fez uma coisa muito importante para o clube, né? Ele acertou as finanças do clube. Ele conseguiu finalizar as obras lá do Ninho do Urubu. Parece que o clube tinha um centro de treinamento, entre aspas, centro de treinamento, né? Tinha um local onde eles treinavam mais próximo ali da região central ali do Rio de Janeiro, né? Na Gávea. E depois conseguiram fazer um centro de treinamento, né? Esse chamado Ninho do Urubu, no lugar mais afastado, onde o clube conseguiria ter um planejamento melhor, né? Ali de suas ações, conseguia ter um treinamento melhor. Então o Bandeira foi muito importante, né, nesse processo aí de profissionalização do Flamengo. A gente pegar os clubes do Rio de Janeiro, né, nessa década de 2000 aí, até 2010, muitos clubes ali tinham uma expressão muito grande no Brasil, mas a gente for ver na prática, eles não tinham nem centro de treinamento, né? Isso era o caso do Botafogo, do Fluminense, do próprio Flamengo, né? Então eram condições precárias quando você comparava com clubes fora, né, do Rio de Janeiro. Por exemplo, em Belo Horizonte, o Cruzeiro tem um bom centro de treinamento, o Atlético Mineiro tem um bom centro de treinamento, o América. Em São Paulo, o Palmeiras, o São Paulo também, o próprio Corinthians também tem bons centros de treinamento. Então isso já estava acontecendo pelo Brasil inteiro, e no Rio de Janeiro estava bem atrasado. Então o Bandeira foi muito importante nesse processo ali de profissionalização do centro de treinamento e da saúde financeira do Flamengo. Então ele deixou o clube certinho até que chegou a gestão do Landim, do Rodolfo Landim, em 2019. Então ele já chegou ali tudo pronto, né? Pegou ali tudo acertadinho. Queriam trazer um técnico de grife, né? Tinha esse conceito, né, de se trazer um técnico estrangeiro. O técnico Sampaoli tinha dado muito certo no Santos, né? Então se pensava muito em ter um técnico estrangeiro, em ter um técnico que tivesse uma cabeça diferente. Conseguiram trazer o Jorge Jesus para o Flamengo. E o Jorge Jesus fez um trabalho espetacular, né? Foi talvez ali o melhor ano da história do Flamengo, né? O Jorge Jesus disputou 57 partidas, venceu 43, empatou 10 e perdeu apenas 4. Então, para a gente ter essa dimensão, o Jorge Jesus conseguiu conquistar a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e a Taça Libertadores. Então foi assim, foi um time realmente sensacional. Quem via jogando, era empolgante de você ver aquele time jogando. O time vencia todas as partidas. Foi o melhor time que a gente viu jogando aqui no Brasil nos últimos anos, com certeza, né? Era um time que dava prazer de você ver jogando. E a gente via que nas partidas do Campeonato Brasileiro, com certeza iria vencer todas, né? Todo mundo que enfrentava o Flamengo saía derrotado. A intensidade do time, né? A qualidade dos jogadores era algo realmente incrível. Só que estava acontecendo algumas coisas, né? no mundo de forma geral, principalmente aí, pandemia e tal. Então estava uma pressão grande em relação a isso, e o Jorge Jesus não estava com uma tendência dele não querer continuar no Flamengo no ano de 2020. Então Jorge Jesus voltou para Portugal, não quis ficar no Flamengo. Acho que ele recebeu um convite do Benfica, né? Não fez um bom trabalho no Benfica, né?
E aí o Flamengo começou a sua busca por esse novo treinador, né, no ano de 2020, com aquela memória bem fresca ali do trabalho que foi o Jesus. Então ele trouxe o Domenech, que era um treinador catalão, né, e ele tinha feito um estágio com o Pep Guardiola, trabalhava nos Estados Unidos, na Major Soccer League, era uma promessa, né, e o Flamengo acreditava muito nesse trabalho, trouxeram o Domenech, e ele não fez um bom trabalho, não teve um apreço assim da torcida, e era muito difícil pegar um clube, um time, depois daquilo que o Jorge Jesus fez, né? Realmente era muito difícil. Então veio o Rogério Ceni para o lugar, né? O Rogério Ceni fez um trabalho bom, conquistou o Campeonato Brasileiro, a Supercopa do Brasil, o Carioca. Então, como ele foi eliminado na Libertadores, ficava aquela pressão e aquela comparação sempre com o trabalho do Jorge Jesus. E também tinha uma certa perseguição, uma crítica, vamos dizer assim, né? Talvez essa palavra, maior crítica mesmo, tanto da torcida quanto da imprensa, que não se davam muito bem com o Rogério Ceni, né? Ele não tinha muito lá o perfil do Flamengo. Então trouxeram o Renato Gaúcho, né, em 2021, não renovaram com o Rogério Ceni. E também o Paulo Souza, né? Nenhum desses trabalhos deram certo, né? Não conquistaram ali títulos, não caiu na graça do torcedor nem da imprensa. Até que 2022, para salvar ali esse trabalho que estava ali capengando do Flamengo, né? Com aquele investimento tão alto, trouxeram o Dorival Júnior. O Dorival Júnior arrumou a casa, conseguiu conquistar a Copa do Brasil e a Libertadores, na verdade, conseguiu conquistar o Campeonato Brasileiro, né, de 2022 e a Copa Libertadores. Ele veio assim sem grife, né, veio como um cara para tampar buraco, e no final do ano, mesmo conquistando a Libertadores, mesmo fazendo um bom trabalho, mesmo tendo juntado os cacos ali daquele grupo, não foi renovado o contrato do Dorival Júnior. E aí, o pior estava por vir, né? O Corinthians tinha um técnico português, Vitor Pereira, que fez um bom trabalho no Corinthians. Então, por baixo dos panos ali, o Vitor Pereira ainda tinha um contrato com o Corinthians. O Flamengo, meio que no final do ano ali, conversou, fez algumas conversas, foi em Portugal. O Vitor Pereira parou de ir no Corinthians, não terminou o seu contrato e apareceu no Flamengo, né? Então foi algo assim muito criticado, né, pela torcida, pela imprensa, ficou um clima horrível. O trabalho do Vitor Pereira não deu certo no Flamengo, foi um trabalho ruim, né? Foi um trabalho assim que não deu liga, né? Não conseguiu ali fazer bons jogos, já começou perdendo ali o Mundial para o Al Hilal, né? Então já ficou aquele clima terrível, e a questão de como ele saiu ali do Corinthians, né, foi realmente determinante, né? Ficou com o filme queimado aqui no Brasil. Então decidiu que o Vitor Pereira não ia continuar, demoraram para mandar ele embora, até que chegou o Sampaoli. O Sampaoli, uma esperança de fazer um bom trabalho, de começar a montar o time, mas de fato o Sampaoli não conseguiu fazer um bom trabalho, né? E aí teve várias brigas, né? Teve uma briga de um preparador físico do Jorge Sampaoli com os jogadores do Flamengo, e o Jorge Sampaoli saiu em defesa do preparador físico. Isso ficou com uma imagem horrível. Então a imagem que se tem é que nenhum treinador consegue controlar aquele grupo, né? O grupo parece que já tem ali as suas preferências, a forma como vão tocar as coisas, e eles não se adaptam muito a ideias novas de treinadores se não for como eles pensam, né? Então eu acredito que isso também é um fator muito importante ali para a gente entender o que está acontecendo, né? Então dificilmente algum treinador vai chegar lá e ele vai conseguir impor suas ideias sem o aval de todos os jogadores, né? Parece que esse grupo lá de 2019, eles já são muito fortes e muito convictos ali do que querem. Então realmente uma situação terrível que vem passando o Flamengo. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, se em 2024 o Flamengo vai fazer uma temporada melhor e se o time rubro-negro vai se classificar para a Libertadores de 2024. A situação está um pouco complicada no Campeonato Brasileiro. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.